Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francino Azevedo e nós estamos começando mais um episódio do podcast Sua Saúde. O podcast Sua Saúde é uma iniciativa do SEBRAS, o Centro Brasileiro de Pesquisa sobre Resultados em Saúde, em parceria com o CRIALab e a produção da UEG-TV, o canal de TV da Universidade Estadual de Goiás. O tema de hoje é A Vida Pode Continuar, conversando sobre doação de órgãos. A doação de órgãos e tecidos é um ato nobre e que pode salvar vidas. No Brasil existem atualmente cerca de 40 mil pessoas na fila de espera por um órgão. E para aqueles que estão em uma condição de saúde grave, o transplante é a única esperança de dias melhores. Decidir doar é um ato de altruísmo e pode fazer a vida continuar. Mas como funciona o processo de doação de órgãos e tecidos no Brasil? Quem pode fazê-lo? Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos a professora doutora Karina Suzuki, que é enfermeira, coordenadora da Liga Doa Goiás e professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Professora Karina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde. Obrigada, Francino, por este convite maravilhoso de poder falar sobre doação de órgãos, né, que é como você já disse, né, um ato altruísta da gente poder salvar vidas. Fico muito feliz pelo convite e, com certeza, poder sensibilizar, né, aos nossos ouvintes sobre a questão da doação de órgãos e tecidos para transplante. Obrigada. Agradecemos muito a sua participação, aceite em estar conosco aqui. E eu quero convidar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se alguém precisa aprender um pouco mais sobre esse tema, compartilhe o episódio, curta as nossas páginas nas redes sociais. Então vamos conversar um pouquinho, professora Karina, sobre doação de órgãos, né? Eu quero começar perguntando o que é doação de órgãos e tecidos. Doação de órgãos e tecidos, como a gente enfatiza muito, né? Para começar, é um ato de amor e altruísmo e solidariedade, né, Francino? Por quê? Como você mesmo falou, a doação de órgãos, ela é uma última possibilidade de vida de um ser humano que às vezes precisa de um determinado órgão para sobreviver. Então, pensando nisso, a doação de órgãos nada mais é do que a retirada, né, de um órgão ou tecido de um doador vivo ou falecido para a gente utilizar, né, como tratamento para outras pessoas, que a gente chama de receptores, com o objetivo de restabelecer a função desse órgão que está prejudicado, né, do tecido doente, de maneira que a doação ela se torna um ato, um procedimento muito importante e que pode salvar várias vidas. E esse doador, essa pessoa que doa, ela obrigatoriamente é uma pessoa falecida ou tem outros tipos de doadores? Não necessariamente. Nós temos dois tipos de doadores, né? O doador vivo e o doador falecido. O doador vivo é aquele que pode doar, por exemplo, rim, né? Um dos rins, obviamente, né? Desde que tenha condição de saúde preservada, parte do pulmão e parte do fígado, né? Que são o que pode ser realizado em vida. E temos também o doador falecido. Aí, sendo o doador falecido, aí pode-se doar vários outros órgãos, como, por exemplo, o coração, o pâncreas, o intestino, as córneas, ossos, peles, válvulas cardíacas. E a gente tem até histórico de transplante de face, né? Então, nós temos possibilidades, quando o doador é falecido, de poder beneficiar outras pessoas. Ótimo. E quando a gente fala de doação de órgãos, às vezes as pessoas ficam muito receosas, né? Talvez por desinformação, Sim. Talvez por não saberem ao certo sobre o tema, ou não discutirem. A gente não tem o hábito aqui na nossa cultura de falar sobre morte, né? Isso. Mas é uma pergunta que sempre as pessoas têm uma dúvida que é recorrente. É seguro doar órgãos? Ou eu preciso ter algum medo? Como é que funciona isso, professora? Nenhum medo, Francino, nenhum medo, né? O Brasil é um país que mais tem um rigor na lei, na questão da doação de órgãos. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque, por exemplo, para você fazer
a doação de órgãos, primeiro tem que ter o diagnóstico de morte encefálica. Para o diagnóstico de morte encefálica, é preciso 2 exames clínicos, um teste de apneia, que a gente fala, e um exame complementar, né? E, assim, é tão seguro que o médico que faz os exames não é o mesmo. São 3 médicos diferentes. Então, veja a seriedade desse processo como um todo. Sim. De maneira que não tem como, vou influenciar, vou conseguir. Não. Então, são 3 médicos diferentes e que não participam, né, da Central Estadual de Transplantes, que é responsável por todo esse processo. De maneira que, veja você, é tão sério que se a família quiser que tenha um médico de confiança da família acompanhar o exame clínico, o processo como um todo, a família pode chamar e esse médico participar. Então, assim, a qualquer momento do processo de doação, exatamente. Se a família tiver, eu não gostaria que esse médico do hospital ou o médico da confiança da família, ela pode indicar para esse processo de acompanhamento. E ele participar desse processo como um todo. Então, então, é tão sério que a gente fala, não tem como, né, o processo ser desviado no meio do caminho. Não tem como. Ótimo. Com base, então, na sua resposta anterior, professora, nós, então, podemos perceber que tem 2 casos, digamos assim, né? O doador vivo e o doador falecido. Isso. Então, um doador falecido, fiquei pensando aqui no doador falecido, ele pode, digamos que ajudar diretamente quantas pessoas, né? Porque a senhora me falou anteriormente que o doador vivo, ele tem algumas restrições, mas aquele doador falecido, ele ajuda mais de uma pessoa? Com certeza, Francino, ele ajuda até 8 pessoas. A gente pode até informar que salvam até 10 vidas, né? Considerando 2 rins, 2 pulmões, o pâncreas, o fígado, as 2 córneas, né? Então, a pele, ossos, então pelo menos até 10 vidas um doador falecido. Isso, um doador falecido pode salvar. É muita gente, se a gente for pensar, né? Gente. Uma pessoa para 10. A vida pode continuar mesmo. Com certeza, com certeza. Doutora Karina, muitas pessoas têm dúvidas sobre a integridade do processo de doação. Algumas pessoas relatam medo de terem a sua morte antecipada, né, para que os seus órgãos sejam retirados. Esse receio é real? Existe alguma forma de prevenir esse receio? Não, Francino, não é real, né? Porque, como eu já disse, este processo todo é muito lícito, é baseado na legislação e é seguido na legislação. Então, como eu falei, não é simplesmente a pessoa morreu e vai doar órgãos, né? Ou então, eu vou antecipar a morte dessa pessoa para ela poder ser doadora de órgãos, né? Então, não existe essa possibilidade. Esse receio não é real e, na verdade, assim, prevenir esse receio é a gente se informando em relação do processo, né? Como eu disse, são 2 exames clínicos, um exame de respiração, teste de apneia que a gente fala, e um exame complementar, de maneira que não tem como nem nesse processo, nesse meio desse caminho, ter alguma coisa que possa desviar o processo de doação, né? E principalmente o diagnóstico de morte encefálica. Então, o Brasil é um dos países mais rígidos em termos de legislação. E aí, esse receio é muitas vezes relacionado ao medo de que o seu órgão seja direcionado para uma pessoa já previamente conhecida. Então, só para a gente entender e deixar os nossos ouvintes mais seguros quanto a esse processo. Quem doa, né, o médico que está ali trabalhando com esse potencial doador, não é o médico que faz o processo de implantação desse novo órgão, não é ele que escolhe, então, a pessoa que vai receber esse órgão? Não, em absoluto, muito pelo contrário. O médico que diagnostica, ele não participa, né, do processo de transplantação, né, e ele nem sabe para quem que vai. Até porque a gente precisa saber, tem compatibilidade? Começa pela compatibilidade sanguínea, né? Então não adianta fazer uma encomenda sem saber o tipo de sanguíneo da pessoa. Então, já começa por aí. E tem, dependendo do órgão, além desse teste de sanguíneo, né, tem outros testes de compatibilidade que vai dizer se realmente dá para a gente fazer a transplantação em determinada pessoa. Então,
como eu disse, não é simplesmente você morrer para doar órgãos. E, como eu falei também, eu não falei não, mas é a questão, a fila única, né? Então, eu nunca sei quem que vai ser transplantado. Como eu posso ser a pessoa que entrou na fila primeiro e você ter sido a última, mas o seu caso é tão grave que você precisa ser transplantado antes de mim. Eu ainda aguento um pouquinho mais. Então, é fila única, mas ela respeita também a questão da gravidade. Entendi. Tá? E quem decide essa gravidade é o médico assistente? Como é que funciona? Não, é a equipe médica. A equipe médica transplantadora, ela vê, né? Então, ela vai ter alguns critérios, avaliações para dizer o quão grave o paciente está. Então, vai preencher uma ficha, olha, agora ele está assim, ó, o estágio dele já avançou. Ele fala assim, olha, então precisa ser realocado para que ele seja transplantado o mais rápido possível. E é tudo muito rápido, né? Muito. O órgão não pode esperar muito tempo, né? Não. O coração, por exemplo, para ser transplantado, sair do doador para o receptor são 4 horas. 4 horas? 4 horas, que é o chamado tempo de isquemia. Então, você não pode passar de 4 horas. Passou de 4 horas, o coração já não vai poder bater do jeito que bate. Entendi. Então, é por isso que o processo é muito rápido. Às vezes, é fila de espera, né? Fila única. Então, eu estou aqui em Goiânia. Eu quero transplantar lá para o norte, que é difícil de chegar. Dá tempo. São 4 horas, é tempo suficiente? Entendi. Não é. Então, a gente vai o quê? Oferecer, né? Primeiro a gente oferece para Goiânia, obviamente, e depois a gente oferece para outros estados que estejam próximos no período de 4 horas. Eu fico imaginando a sequência de processos que tem nisso, né? Captar o órgão, transportar, preparar a pessoa que vai receber, né? Isso. É uma logística muito grande. Muito. E eu queria saber o papel do SUS nisso tudo, né? O SUS consegue... Às vezes a gente ouve muitas pessoas criticando o SUS, mas o SUS ele tem condição de fazer isso? Ele é capaz? Ou ele depende aí do sistema privado, dos hospitais privados? Como é que funciona isso? O SUS ele é responsável não por 100%, mas por 90%, né, dos transplantes. Principalmente em relação ao doador falecido. Todo o processo é custeado pelo SUS. Já o transplante de doador vivo, por exemplo, o rim, né, eu posso fazer na rede privada, não tem problema nenhum. Mas as medicações que o receptor vai tomar após o transplante é todo custeado pelo SUS. Interessante. Não se paga pelo remédio da rejeição, todo pelo SUS. Então, assim, é porque as pessoas falam assim, eu vou ter que pagar quanto, né? Mas não paga nada. O SUS custeia absolutamente todo o processo. Até a medicação. Até a medicação. Para o resto da vida dessa pessoa, desse receptor. Entendi. E vou pensar aqui numa situação hipotética, tá? Uma família que resolve ali fazer a doação de órgão de um ente querido. A família pode saber para quem esse órgão vai? A família pode ter um relacionamento com essa pessoa? Vou dar mais dramaticidade à minha pergunta, né? É uma pessoa jovem, e aí é uma morte inesperada, é uma morte trágica, e aí esse coração de uma pessoa jovem vai para uma outra família. Eu posso acompanhar para quem esse coração vai? Eu posso saber? Eu posso me tornar amigo dessa pessoa? Como é que funciona isso? Francina, é uma pergunta que todos, como dizem, é uma pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber, até porque quando você é doadora, né, a família doadora, você fala assim, puxa, para onde foi o coração do meu filho, ou do meu marido, ou do meu pai, que quer que seja? A gente sempre quer poder acompanhar. Tá funcionando direitinho na pessoa que recebeu? Mas não é possível isso, né? Existem, assim, conflitos, por vezes, éticos, morais, enfim, de maneira que a gente não põe essa família em contato, né? Pode, assim, dizer que isso não acontece, que isso é impossível, não, a gente sabe. Situações em que a família... Porque, assim, doação de órgãos é uma coisa que não acontece toda hora. Então, sempre é noticiado. Acaba que a família doadora, ela pode acompanhar e... apareceu no noticiário X que recebeu um órgão que veio de determinado lugar. Opa! Aí a pessoa vai fazendo, né? Vai casando as informações até que descobre. Né? Mas, assim,
pela equipe da central de transplantes, isso não acontece. Intencionalmente, os profissionais De jeito não fazem nenhum. essa união, Não, né? não fazem. Entendi. E só realmente se a família procurar. Não adianta a família bater na porta do hospital, falar, mas para onde foi? Até porque o pessoal do hospital também não sabe. Quem sabe para onde foi é o pessoal da Central Estadual de Transplantes, porque eles vão fazer a distribuição, vai entrar em contato com as equipes médicas, oferecendo esse órgão de maneira que eles também, só eles sabem. Assim, na verdade, nem sabe diretamente, porque a equipe médica vai dizer queremos ou não queremos. Enfim, todo o processo não é tão nesse sentido de saber quem que vai receber, ele não fica assim, claro, 100%, né? Só realmente quem faz a transplantação. Sim. E esse queremos, como você citou anteriormente, tem a decisão se nós queremos passa pela nossa condição, né? Nós temos condição de aceitar esse órgão e conseguir dar a ele o destino adequado, é isso? Exato, exatamente. E, professora, as pessoas hoje estão mais conscientes com a doação? Quando a gente olha, por exemplo, as estatísticas, aumentou, nos últimos anos diminuiu? Como é que está esse panorama das doações de órgão no Brasil? E em Goiás, eu sei que a senhora também é uma das referências na temática aqui no estado, uma das pesquisadoras sobre o tema, tanto no panorama Brasil e Goiás. Como é que nós podemos ver o estado da doação? Goiás, assim, ainda não temos, né, como é no Sudeste, Sul e Sudeste, o número, né, de doação que é desejado, né, pelo número de pessoas esperando na fila, como você bem disse já anteriormente. Mas as campanhas que a gente tem feito de sensibilização e conscientização é no objetivo de aumentar, né, as doações de órgãos, não ter a recusa dessas doações. O que a gente tem feito, né? As campanhas em vários lugares para que as pessoas entendam a importância deste processo da doação de órgãos. Então, assim, Goiás, por exemplo, Goiás não, o mundo como um todo, antes da pandemia, não vou dizer que estava bom, né? Estava razoável, mas com a pandemia, o número de doação de órgãos caiu consideravelmente, de maneira que a fila, né, da mesma maneira que caiu, a fila aumentou consideravelmente. Para a gente ter ideia, Goiás era o estado que tinha, vamos exemplificando, transplante de córneas, era o estado que tinha uma fila zerada para transplante de córneas. Não tinha fila, vamos dizer assim. Com a pandemia, a fila aumentou. Então, assim, agora a gente já não é mais zerada a fila. Entendi. De córneas. De córneas, isso, exatamente. Assim como de outros órgãos, mas eu digo de córneas porque era muito emblemático. Goiás era zerado. Entendi. E considerando a questão da Covid, né, que a senhora trouxe, professora, há uma correlação de Covid e impedimento para doação de órgãos? Ou tem alguma doença que impede, né, a pessoa de doar órgãos? Na verdade, assim, a Covid ela impede de doar, né? Então, antes mesmo de fazer a doação, se tem um potencial doador, é feito o teste da Covid para ver se ele pode realmente, né, ser ou não doador. Entre outras doenças, né? Por exemplo, doença de Chagas impede, né? Hepatite impede. Então, algumas doenças impedem da gente fazer essa doação de órgãos, infelizmente, né? Uma das doenças que pode, mas no Brasil não acontece, é o portador de HIV positivo. Então, mas ele pode doar para um outro portador de HIV positivo. Nós temos, né, relatos no exterior, porém no Brasil ainda não é uma realidade, mas é possível acontecer. Entendi. E, professora Karina, para quem está nos ouvindo, né, e deseja se tornar um doador de órgãos e tecidos, esse é um tema muito sensível, nós escolhemos esse tema pela importância e pela relevância. E qual o procedimento, né? O que essa pessoa precisa fazer para ser um doador? Ela precisa colocar na identidade, precisa... qual o processo, né? Digamos assim. Francina, é tão simples para ser doador de órgãos, basta você avisar sua família. Somente? Somente isso. Não tem segredo. Eu vou registrar, eu vou colocar, né? O que a gente tinha? A legislação dizia que se você colocasse nossa carteira de identidade ou habilitação, não sou doador de órgãos, isso era respeitado, né? Mas
esta legislação, ela já não existe mais, né? Ela está em desuso, de maneira que, independentemente que esteja ou não na sua carteira de habilitação ou de identidade, ela não tem validade. O que vale é a sua família decidir por você. Então, a gente costuma dizer o seguinte: morte é um tema que a gente não quer discutir, muito menos num almoço de domingo, né? Mas que, por vezes, se faz necessário, né? Porque, nesse momento, se a família, pelo menos, souber que você é um doador, ela vai entender que na hora de uma situação dessas, ela vai falar, puxa vida, né? A Karina comentou que ela quer ser doadora de órgãos, então a gente vai doar os órgãos dela. Ah, mas a família fala assim, nunca comentou sobre, né, ser doador de órgãos, né? Mas a gente põe a família para pensar, né? Mas e se ela fosse, será que ela não estaria feliz com essa atitude de você estar, poder ajudar, né? Então, é simples. Só a família dizer sim. Basta a família. Basta a família. Conversar, né? Sobre tem isso, gente que pergunta, mas eu vou registrar em cartório. Assim, na verdade, ela não tem validade, por lei não tem validade. Mas se pelo menos, é que eu costumo dizer, está registrado em cartório, a família vai falar assim, puxa, realmente ela queria ser doadora de órgãos. Então vamos fazer, né, cumprir esse desejo da pessoa. Professora Karina, eu vou propor agora fazermos um ping-pong e eu vou trazer algumas frases, né, que as pessoas geralmente têm dúvidas se acontece ou não. Eu gostaria que a senhora respondesse aí com mito ou verdade. E se quiser fazer um comentário sobre a frase, fica à vontade. Tá. O corpo fica deformado após a doação dos órgãos? Isso é mito, né? É entregue para a família o corpo tal qual a família conhece, né? Sem nenhuma deformação. Ok. Os custos da doação de órgãos, eles deverão ser pagos pela família? Mito, né? A doação de órgãos, todo o processo é custeado pelo SUS, exceto aqueles que são doação em vida, que pode ser feito por serviço particular. Okay. Pessoas que já têm histórico de doenças não podem ser doadores? Na verdade, é verdade, né? Dependendo da doença, ela não pode ser doadora de órgãos. Como eu falei, HIV para HIV positivo é possível, embora não seja uma realidade brasileira ainda. Ok. Quem recebe um órgão de uma pessoa, ela passa a se comportar idêntico ao falecido? É mito, né? Não tem nada a ver, porque o órgão não traz, né, a alma da pessoa, vamos dizer assim. Então, é só o órgão mesmo, não tem nenhuma situação que se assemelhe ao comportamento do doador. Personalidade em absoluto. Não é necessário deixar um documento ou registro expressando a minha vontade de ser doador de órgãos? Verdade, não é necessário nenhum documento. A única informação é que a família deve saber que você é doador de órgãos. Os meus órgãos podem ser vendidos após a minha morte? Mito. Não pode se vender, não existe comércio, né? E se existe, é um comércio ilegal. Mas no Brasil não tem o comércio ilegal de órgãos, de doação de órgãos. A morte encefálica, ela pode ser confundida com uma pessoa estar em comas? Embora ela seja confundida, né? Ela não é, morte encefálica não é coma. Morte encefálica é uma condição irreversível. Né? Já o coma é uma condição reversível. Embora as pessoas confundam muito, são duas definições diferenciadas. Morte encefálica e reversibilidade. Coma, reversibilidade. Morte encefálica igual a óbito. Coma igual a vida. Dica do enfermeiro. Na dica do enfermeiro de hoje, vamos falar sobre o pâncreas biônico, uma revolução para o tratamento do diabetes tipo 1. Começamos essa história falando de Leonard Thompson, um jovem que há mais de 100 anos atrás recebeu a suspensão da sua sentença de morte. Leonard Thompson foi diagnosticado com diabetes do tipo 1 e até aquele momento era uma verdadeira sentença de morte por não haver um tratamento disponível. Porém, a sua suspensão corre a partir do descobrimento do papel da insulina produzido pelo pâncreas canino.
A partir desse momento, o mundo começou a investigar uma grande possibilidade para o controle do diabetes tipo 1. E para vencer o diabetes tipo 1, foram estabelecidos duas grandes frentes, melhor dizendo, para vencer essa doença. A primeira, a busca por uma causa e a cura da diabetes, e a segunda, o esforço para tornar a administração da insulina, o tratamento disponível, mais seguro, mais confiável e fácil. As 2 últimas décadas, o avanço na administração da insulina através da revolução tecnológica e do monitoramento contínuo da glicemia do paciente foram notórios e espetacular. Porém, o sonho do tratamento do diabetes tipo 1 é a junção dessas duas coisas de forma integrada e comunicando. Porém, parecemos agora termos uma grande luz no fim do túnel. Um estudo recente, publicado agora em setembro de 2022, mostra que o pâncreas biônico se integra ao monitor contínuo de glicose e administra insulina quando o paciente apresentar necessidade. Isso tudo feito através de um algoritmo que é um pouco mais inteligente, ou pelo menos tem demonstrado ser um pouco mais inteligente do que os dispositivos que nós temos hoje. Para esse controle, o algoritmo exige apenas que o paciente faça o input de um dado de peso e todo o algoritmo calcula a quantidade de insulina que a bomba de infusão vai estar disponibilizando a esse paciente. Ou seja, nós temos um papel do pâncreas feito através apenas da informação de peso do paciente. Isso é uma grande revolução no tratamento do diabetes tipo 1. O paciente não vai precisar mais contar os seus carboidratos nas suas refeições para depois administrar as suas insulinas. Ele consegue fazer isso através do ajuste de peso. E o bom é que esse algoritmo se mostrou flexível e capaz de ajustar as necessidades de adequação de insulina, variando a partir da alimentação do paciente. Em suma, essa tecnologia ela vai gerenciar a quantidade de açúcar no sangue e melhorar a disponibilidade de insulina para o paciente. Porém, essa nova tecnologia ainda está em processo de desenvolvimento e ainda não está totalmente isenta de problemas. Nesse primeiro estudo inicial, foi observado alguns eventos adversos ainda devido ao tratamento do pâncreas biônico, porém foram eventos adversos leves e que podem ser ajustados ou melhorados nas próximas versões desse pâncreas biônico. Então é isso, pessoal. Nós podemos, nesse momento, ver uma possibilidade no fim do túnel para a cura e para a melhoria do tratamento do diabetes tipo 1. Pode ser que muito em breve tenhamos disponível um pâncreas biônico. Dica do enfermeiro. Professora Karina Suzuki, que satisfação recebê-la aqui hoje no podcast Sua Saúde. Foi um prazer conversar com a senhora sobre doação de órgãos. Eu quero te convidar agora a deixar-nos uma mensagem final. Agradeço, ao podcast Sua Saúde pelo convite de conscientizar as pessoas sobre a questão e a importância da doação de órgãos. Um recado que eu deixo que é muito importante, para que a doação de órgãos efetivamente aconteça, é que avise a sua família. Ela precisa saber que você é um doador de órgãos. Só assim a gente pode ter realmente o transplante acontecendo. Quem quiser encontrar a professora Karina nas redes sociais, qual o contato que a senhora quer deixar para os nossos ouvintes? Eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da UFG, o meu e-mail é karina@ufg.br e o Instagram que é karinaS.8. Obrigado, professora Karina. Obrigada, eu que agradeço. E avisem as suas famílias que vocês querem ser doador de órgãos. Obrigada. Eu agradeço a você, nosso ouvinte, que permaneceu conosco até o fim desse podcast. E já te convido a seguir o nosso podcast e participar dos próximos episódios. Você quer participar? Quer enviar uma sugestão? Quer tirar uma dúvida? Envie para a gente, nosso e-mail é suasaude@ueg.br. Eu vou repetir, suasaude@ueg.br. Você também pode enviar as suas sugestões pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube pelo suasaude.eg.
suasaude.eg. Esse podcast ele fez bem para você? Curta, compartilha, vem conosco, é a sua saúde.